Então, moçada, a gente está na aula 9. A gente falou já sobre tratados internacionais, a gente abriu para os tratados internacionais específicos sobre direitos humanos, e eu comentei com vocês, ó, a gente vai ter um momento específico que a gente vai falar da entrada desses tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, e esse momento chegou, tá? Embora a gente já tenha citado alguns pontos para vocês, vamos tentar trabalhar isso de uma maneira mais completa agora na aula de hoje, certo? Então, só de maneira mais genérica, vamos lembrar então, o Tratado Internacional, de modo geral, ele tem aquelas suas fases lá de negociação, e aí depois há uma estruturação do tratado, aí ele passa para a fase de assinatura, e depois ele é ratificado, aí vai ser promulgado, vai ser publicado, né? Vocês lembram mais ou menos dessas fases. Depois eu tenho aqui uma fase, um revival desse momento aqui, um pouquinho mais expandido para vocês, a gente vai retomar. Nessa fase aí, eu coloquei para vocês que há um momento de promulgação e publicação do Tratado Internacional, ele vai ser feito por meio de um decreto presidencial. Por quê? Eu cheguei a colocar para vocês alguns tratados internacionais que eles ingressaram no ordenamento jurídico, e vocês lembram que quando eles ingressam no ordenamento jurídico, os que eu citei para vocês, eles não estavam lá, lei número tal, eles estavam decreto número tal. Eu coloquei para vocês alguns exemplos, então se vocês puxarem, vamos pegar aqui um exemplo que a gente vai falar hoje. Deixa eu só abrir aqui o navegador. Ó, Pacto de São José, Costa Rica. Quando ele entrou no ordenamento jurídico brasileiro, entrou por meio de decreto, é um decreto do executivo, tá? A gente vai entender isso, por quê? Porque o executivo joga para o legislativo verificar se está tudo ok para entrar no ordenamento jurídico, verificou que está ok, aí o presidente faz essa inserção no ordenamento jurídico por meio de um decreto. Aí dá publicidade ao ato, tá? Um tratado, essa história de entrar no ordenamento jurídico, a veste que é dada quando se fala em decreto do executivo, quando a gente coloca num rol que é colocado para a gente, no rol do artigo 59 da Constituição, vocês vão ver aqui, ó, que não tem decreto do executivo, ó. Eu tenho emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. São em tese, as normas, né, as formas de normas do ordenamento jurídico brasileiro. Não há uma hierarquia nelas, mas vocês percebam que não tem um decreto executivo escrito aqui. Então, o decreto executivo, ele ocuparia, basicamente, essa categoria aqui, ó, leis ordinárias. É um exemplo, é uma equiparação que eu estou colocando, uma comparação, porque é diverso, porque uma lei ordinária, ela passa por processo legislativo diverso, né? Tem que passar pela votação no Poder Legislativo, e aí vai para veto ou sanção do presidente. É um pouco diferente do que acontece no Tratado Internacional, porque no Tratado Internacional, naqueles momentos que acontece, que eu tinha comentado com vocês lá atrás, que a gente vai rememorar aqui, ó, olha o que acontece, ó. Tem um período de negociação do Estado brasileiro no plano internacional, tá? Aí, o presidente da República assina ou ele manda alguém para assinar, que é o que eu tinha falado para vocês, ó, compete privamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, o presidente da República, a ele compete celebrar esses tratados internacionais. Se compete privativamente a ele, ele pode delegar essa função, eu tinha comentado isso com vocês. Mas uma vez que é assinado, celebrado esse tratado internacional, vai ter que ser referendado pelo Congresso Nacional. Então, aí a gente continua. Quem vai assinar o instrumento? Aí assina-se o instrumento internacional, aí tem uma mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional discuta e aprove aquele instrumento internacional. Uma vez que é discutido e aprovado, o que o parlamento faz? Faz o decreto legislativo. Ele é um decreto que ele caminha dentro do próprio legislativo. Quem que está aqui? Aqui, Amanda. Tá, deixa eu ingressar aqui.
Olá, Amanda, bom dia. Aí ele caminha dentro do legislativo pelo decreto legislativo, certo? Uma vez que ele é decretado legislativamente, ele é ratificado, ou seja, então o Congresso Nacional falou: estou referendando essa tomada de decisão em cunho internacional. Eu vou aceitar que ele passe a valer dentro do ordenamento jurídico. E aí o presidente da República vem e vai ter que publicar, vai ter que promulgar e publicar aquele texto do Tratado Internacional. Isso é feito por decreto presidencial, que vai ser publicado no órgão de imprensa oficial, que é no nosso caso é o Diário Oficial da União. Aí eu até coloquei para vocês no slide que eu coloquei para vocês no material de sala, depois eu complementei agora esses trechos em vermelho aqui, ó. Então quem tiver com material que baixou do AVA, depois complementa esses trechos em vermelho aqui, tá bom? Muito bem. E aí, ó, só complementando a história do artigo 84, falando que o presidente da República tem competência privativa e ele vai celebrar os tratados internacionais desde que referendado pelo Congresso Nacional, ó, é competência da União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, o Brasil coloca na sua Constituição que a nível internacional é de nosso interesse manter uma relação diplomática com os outros países e nos inserir nesse meio. Tá? O artigo 49 vai falar sobre a competência do Congresso Nacional. O que ele vai fazer? Ele vai resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, há um link direto entre o que o presidente faz no campo internacional e o que o Congresso Nacional pode ou não autorizar, ou deve ou não autorizar. O presidente representa o país no âmbito internacional? Representa, mas determinadas posturas no campo internacional necessitam de uma validação, de uma chancela do legislativo, para que um poder só não caminhe autonomamente. Tá? É diverso do que? Observação. Frisa-se que nem todo tratado é promulgado pelo presidente da República. Somente aqueles que passam pelo crivo do legislativo são objeto de promulgação, que é o ato do poder executivo ir lá e falar: vamos tornar essa norma vigente e eficaz dentro desse ordenamento jurídico. Os acordos em forma simplificada ou acordos executivos são publicados no Diário Oficial da União. A publicação desses acordos fica a cargo da Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Eu mandei para vocês um texto na pós-aula, lá como complemento, que é um texto publicado pela USP, é um professor da USP, específico sobre essa forma simplificada. Ele vai falar para vocês mais ou menos o que ele define, o que seria essa forma simplificada de tratados internacionais. Mas basicamente são acordos internacionais que vão prever formas simples de atos administrativos. Então, por exemplo, como que se dá uma comunicação administrativa entre instâncias da República? Por exemplo, o presidente do Brasil precisa se comunicar com o presidente dos Estados Unidos. Então, é uma forma meramente administrativa. Então, a estruturação de uma carta para lá ou o recebimento de uma carta para cá. Não precisa da chancela do Poder Legislativo, porque é um ato meramente administrativo. E outros tantos exemplos que poderiam ser dados, eles estão nesse artigo aí para vocês, tá? Mas são atos que não necessitam da chancela do Poder Legislativo, por quê? Porque não acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tá? Então, por isso que eles são permissíveis de forma simplificada. Beleza? Beleza. Tudo isso que eu falei para vocês se aplica de maneira geral a tratados internacionais. Tá? E os tratados internacionais que são sobre direitos humanos. Aí a gente começa a dividir. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Em relação a tratados internacionais sobre direitos humanos. Primeiro ponto.
que eu já tenho falado com vocês nas aulas. Quando se trata de tratados internacionais sobre direitos humanos, o Brasil tem uma regra expressa, que é nosso artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Quando que isso passou a ser inserido no ordenamento jurídico? Quando que isso foi colocado na Constituição brasileira? Foi incluído por isso aqui, ó, por uma emenda constitucional de número 45, no ano de 2004. Essa emenda 45 de 2004, ela é conhecida como a reforma do Poder Judiciário, tá? Foi ela, por exemplo, que colocou que o juiz, para prestar concurso para juiz, tem que ter 3 anos de experiência. Antes o cara formava em direito e já podia prestar em concurso, Ele podia passar e entrar. Então o cara entrava na faculdade com 18, eu não lembro se na época de curso de direito ainda era com 4 anos ou 5 anos, vamos colocar 5. Ele entrava com 18, formava com 23, vamos supor que ele passou 5 anos estudando focado para a magistratura, ele entrava com 23, 24 anos, ele virava juiz. Entendeu? Agora não, agora ele forma, aí ele presta o AB necessariamente, mas não necessariamente tem que prestar o AB para ser juiz, ele tem que passar no concurso que exige a formação em direito. E aí tem que ter 3 anos de prática jurídica, necessariamente ser bacharel em direito, né? Ter sido graduado em direito. E aí esses 3 anos de prática jurídica é que vão convalidar os requisitos para ele prestar um concurso para juiz, para promotor. Promotor, não sei se são 3 ou 2. Delegado tem exigido, acho que 2 anos de práticas, como defensoria. Então, esses cargos, procuradorias, tá? eles exigem essa prática. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Então, esse parágrafo 3º vai falar que os tratados internacionais, desde que aprovados com um quórum específico, especial, eles vão ingressar no ordenamento jurídico como emenda constitucional. Então, essa é uma exceção importante. Então, dentro desse trâmite todo, quando o tratado internacional for assinado pelo presidente da República, assinado pelo Estado brasileiro, e o Poder Executivo encaminha para o Congresso Nacional para discussão e aprovação, quando o Congresso Nacional for discutir e deliberar, não vai realizar uma mera discussão para se estruturar por meio de final de decreto legislativo. O que vai se discutir ali é uma reforma à Constituição, uma emenda à Constituição. E aí vai ter que ser obedecido um rito específico, tá? Esse rito específico primeiro a gente vai começar nas casas, em cada casa, vai ser discutido em cada casa do Congresso e tem que ser votado por 2 vezes em cada uma e obedeceu ao número mínimo aqui, ó, de 3/5 de votos dos respectivos membros, tá? Então, não é dos presentes. Então, da quantidade de membros daquela casa, tem que ter pelo menos 3/5 de votos. E aí, vamos colocar aqui, ó, quantidade de membros da Câmara dos Deputados, para que não reste dúvida. São 513, certo? Quantidade de senadores, 81, certo? São 3/5 de cada uma, 513. Vezes 3 dividido por 5, 207. Como é que você faz a conta? Você arredonda para o inteiro para cima. Então, 308. Então, na Câmara dos Deputados, vai ter que ter 2 turnos, não vai? Tem que ter pelo menos 308 votos favoráveis àquela emenda constitucional para votar, para ser aprovada, tá? E no Senado,
é 81, se são 3/5, vezes 3 dividido por 5, 48, 49. Então, precisa ter 49 votos favoráveis para que haja aquela emenda, para que seja aprovada aquela emenda à Constituição. Entenderam essa conta aí? Com base no parágrafo 3º do artigo 5º? Ou não? Moçada? Estão vivos? Eu vou seguir. Então tá. Ok, professor. Então, beleza. Muito bem. Professor, Oi. eu não tenho esses slides. Onde que está? Tá no AVA. Mas qual aula? Aula 9. 9? Ah, eu não vi no meu. Deu certo? Eu joguei lá, não joguei, moçada? Ah, não, eu fui olhar, não tem. Será? Moçada, vocês conseguiram pegar lá? Me fala aí, senão tem que retomar os meus... Eu fui procurar, não tem nada no meu. Ah, inclusive, a Elaine até perguntou para mim se eu tinha. Mas me fala, gente, vocês têm que falar aí, peraí. Eu tô jogando no AVA lá, pra mim tá tudo certo. Peraí que eu vou jogar no WhatsApp pra vocês, então, calma aí. Aí eu fico perdidinha, porque eu gosto de anotar em cima. Mas eu vou falar pra vocês e vocês têm que me falar no comecinho da aula, gente. Peraí. Aqui. Pode pedir, não tem erro não. Então, aí eu fui vasculhar nas outras aulas, eu falei, vai ver que está antes, e estava junto com os outros slides, e eu não percebi. Procurei nos meus aqui, não achei, aí fui procurar um por um das outras aulas. Aí agora que eu percebi que eu não tenho mesmo. Eu já estou mandando o... Vai vendo, estou mandando o slide e estou mandando o texto que eu falei para vocês da forma simplificada, tá? No grupo. Ok, vou já imprimir já. Vai, tá aí. Beleza? Vamos retomar aqui. Aí. Nilda, deu certo baixar aí ou não? Nilda? Deu sim, professor, já estou imprimindo. Obrigada, viu? Não tá nada, que isso. Então vamos lá. Então a gente estava no parágrafo 3º do artigo 5º, certo? Aí eu fiz essa conta louca para vocês aí. Muito bem. Só que essa história de ingressar no ordenamento jurídico como se fosse emenda constitucional, ela veio de 2004 para frente. E antes de 2004, quando era um tratado internacional de direitos humanos. E qual é o grande exemplo que nós temos? Vai lá, Elaine. Qual é o grande exemplo que nós temos? É essa exceção 2 aí. O grande exemplo que é citado pela doutrina é o nosso amigão aqui, ó, Pacto São José da Costa Rica. Que é o que eu coloquei para vocês aqui, ó, decreto 678 de 1992. Tá? Ele não entrou no ordenamento jurídico como emenda constitucional. Por quê? Porque não havia antes essa disposição aqui do parágrafo 3º. Ó, a emenda constitucional 45, ela colocou tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º. A Constituição e alguns outros incisos aqui, ó. Mas na forma da Constituição, antes dessa emenda constitucional, vinha até o parágrafo 2º, que é o que a gente vai falar agora. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, eu não falava que ia entrar no ordenamento jurídico como emenda constitucional, ou seja, um tratado internacional em direitos humanos que passasse por todo esse processo aqui, ó, todo esse processo aqui, ele não ocuparia o status de emenda constitucional. E aí, ele ingressaria no ordenamento jurídico aonde? Que depois da emenda 45 de 2004, resolveu o problema, tá aqui, ó. E antes, aonde ele entraria? Ele seria lei complementar, ele seria lei ordinária,
lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. O que seria ele? Porque um tratado internacional sobre direitos humanos, ele é uma categoria diferenciada. Então, por isso que a doutrina, a jurisprudência, tentou definir a natureza dele, né? Qual seria a configuração dele. E o STF definiu aonde? Nesse habeas corpus aqui, ó. Nesse habeas corpus, e aí tem outros julgados também, mas outros que foram replicados até, então talvez até vocês encontrem, de repente, pela doutrina que vocês forem usar, alguns outros que sejam de 2006, 2007, mas eu vou usar esse aqui do ministro Celso de Mello, que eu sempre gostei bastante dos votos dele, achei ele um cara bastante lúcido nos votos. O que ele vai falar para a gente? Que os tratados internacionais de direitos humanos, antes da emenda 45 de 2004, eles ocupam uma categoria de norma supralegal. Ela é supralegal, mas é infraconstitucional. Deixa eu tentar fazer um negocinho legal para vocês aqui. Então, Python aqui, vamos ver. Eu já não lembro mais. Mas eu consigo. Ó. Vocês lembram da pirâmide keynesiana? Olha eu inovando aqui, exatamente. Então, a Constituição está aqui. Certo? Abaixo dela, o que eu tenho? Tudo isso aqui. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Tá? Então, para baixo, eu tenho as normas infraconstitucionais. Beleza? Por quê? Estão abaixo da Constituição, por isso, infra. Certo? Entenderam essa nomenclatura? Muito bem. Nesse voto aí, o STF falou o seguinte, ó, ela é uma norma infraconstitucional, só que ela é acima de uma categoria normal de lei. Mas ela também não é a Constituição, o que aconteceu depois da reforma da emenda constitucional 45. Então ela está aqui, ó. O supra legal. Tá. Faça no caderninho bonitinho, tá? Que não funciona muito. Entenderam? Quer dizer, quando o STF deu esse voto, ele não deixou de falar que um tratado internacional em direitos humanos antes de 2004, ele é uma norma infraconstitucional. Só que ele é uma norma infraconstitucional em uma categoria diferenciada. Então, ele é uma norma infraconstitucional e supralegal, tá? É específica, tem uma categoria para ela. Depois de 2004, estão todos aqui, ó, por serem emendas à Constituição. Beleza? Então, tenha sempre na cabeça isso. Tem um marco temporal, que é 2004. É a emenda constitucional 45. Antes é uma coisa, depois é outra. Antes, supralegal infraconstitucional. Depois, emenda constitucional. Beleza? Ficou bonitinho? Ó, me empenhei hoje, hein? Que orgulho de mim. Moçada, fala alguma coisa aí. Só pra eu saber que vocês estão aí, pelo menos. Não tô falando com a tela só.
Estamos aqui, professor, acompanhando. Nem que for para tossir. Liga o microfone e dá uma tossida, uma espirrada. Então tá bom. Então aqui vamos seguir. Onde eu estava? Aqui. Fechamos aqui então a exceção 1 e a exceção 2 sobre tratados internacionais de direitos humanos? Muito bem. Observação 1. Se você somar o que fala essa exceção 1 com o que fala essa exceção 2, a doutrina dá um nome bonito para isso. É a teoria do duplo estatuto. Por quê? Já que eu não posso falar que tratados internacionais de direitos humanos têm uma norma, uma natureza jurídica única, eles têm duas, eles têm um duplo estatuto. Ou eles são infraconstitucionais / supralegais, ou eles são emendas à Constituição. E a observação 2. Tem uma parte pequena da doutrina que entende que tratados internacionais de direitos humanos teriam um caráter supraconstitucional. É um posicionamento muito minoritário. Por quê? Eles vão usar o mesmo parágrafo 2º do artigo 5º, que vai falar que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados em que a República Federativa do Brasil seja parte. O problema de se falar isso, a meu ver, é que você entra em conflito com a própria estrutura de ordenamento jurídico. Você compromete a soberania nacional. Então, o maior instrumento normativo que nós temos é a Constituição. Então, falar que um tratado internacional de direitos humanos é supraconstitucional, você está falando que ele vai ser aplicado independente do que está na Constituição. E isso é complicado, porque há de se respeitar a condição daquele país. Por quê? Porque para a evolução dos direitos humanos é importante que não seja imposta a evolução a bem dos direitos humanos, mas que aquela sociedade civil entenda que é necessária essa evolução. Porque se for imposta, pode ser que ela se desmaterialize, vamos dizer assim, dali um tempo. Tá? Nina, você ia falar alguma coisa? Não, abri para fazer companhia para você na aula. Professor. Muito obrigado. Por exemplo, se fosse considerado supraconstitucional o direito humano conquistado. Tratado Internacional de Direitos Humanos, quer dizer. Na verdade, quando eles estão querendo fazer aquela agenda de 2030 da ONU, que eles estão querendo fazer uma constituição global, é mais ou menos isso, né? Que eles estão querendo que seja obrigatório. Já existem, né? Se você for aplicar essa ideia, todo e qualquer tratado internacional sobre direitos humanos já teria, para essa minoritária doutrina, teria já essa natureza supraconstitucional, entendeu? Não precisaria haver uma agenda própria, como você está falando aí, para que seja dado essa natureza. O problema é que, como eu falei, você compromete a soberania nacional. E aí, Mas, na verdade, essa agenda que tá em discussão aí, que está programado, né, para 2030, é para tirar mesmo a soberania, não é? Dos países. E aí já ser uma norma obrigatória. Mas não tem como. Não tem como. Essa imposição, muita coisa tem que mudar para isso ser aceito. O tratado ele tem que ser aceito, tem que ser convalidado pelo país. E tudo depende da forma que é tida por aquele país para que esse tratado internacional ingresse para o ordenamento jurídico. Entendeu? No nosso caso, nós temos uma forma própria. Depende da ratificação do Congresso Nacional. Existem outros países que é automático. O presidente da República assina e passa a valer dentro do ordenamento jurídico, é mais automático. No nosso caso, não, tem uma forma própria. Senão, você tem que mudar a Constituição. Não tem como a ONU chegar e impor isso para a gente, essa alteração. Não deixa esse caminho. Então, até porque tem isso aqui, ó. Cadê? Onde que eu coloquei aqui? Eu vou falar aqui, ó. Complementariedade condicionada. Eu vou comentar com vocês alguns requisitos para quando a gente vai fazer o filtro de saber se aquele tratado internacional
tem que valer dentro do ordenamento jurídico ou não. A gente já vai falar deles, tá? Aí você vai entender um pouquinho mais essa história da soberania aí. Senão eu vou comprometer todo o sistema, porque daí tudo vai acabar sendo levado ao judiciário. Se o Tratado Internacional passa a valer independente do nosso ordenamento jurídico, você vai colocar o próprio STF no snook de bico. Como é que ele vai solucionar o caso? Se ele tem que aplicar a Constituição e, de repente, vai contra o que a Constituição determina, tira a competência. Imagina uma situação que é dada para que seja feito um ato, e esse ato, a nossa Constituição não coloca essa competência nem para o Legislativo, nem para o Executivo. Por exemplo, sei lá, eu estou imaginando uma situação completamente hipotética. Aí o STF vai ter que resolver quem que vai ser o competente para fazer. Entendeu? Não é uma ideia, mas é algo que tem que ser pensado. Vamos seguir. Denúncia e extinção de tratado internacional. Isso se aplica a tratados internacionais em direitos humanos? Se aplica. Opa, tem um aluno novo aí, eu vi. Tem um aluno passando aí. Nina, eu vi um aluno novo passando aí. Fala para ele que eu vou fazer umas perguntas para ele, olha lá. Aê, esse aí quem que é? Quem que é? Não estou ouvindo ele. Põe seu microfone, Nina, não estou ouvindo. Não estou ouvindo, põe seu microfone. Está desabilitado o microfone. Ah, tá. Peraí. Quem que é? Vai lá. Tudo bem com o senhor? Sim. Então tá bom. Ó, se sua mãe e seu pai não foram um bom aluno, você fala para mim, tá? Tá. Eles têm que fazer tarefa, tá? Eu para brincar aqui. Isso. Mas se eles não fizerem tarefa, depois que eu falar, você conta pra gente, tá bom? Tá. Eles têm que fazer tarefa também, tá? Tá. Então tá bom. Viramos o jogo, hein? Sacanagem. Ó, vamos falar sobre denúncia e extinção, então. O que é denúncia e extinção? São formas de não cumprir o tratado internacional, né? Que não cumprir o tratado internacional. Mas é a forma que existe do tratado internacional perder a sua efetividade, a sua vigência. Então, a extinção, ela é uma forma natural, muitas vezes, né, em regra, de um tratado internacional ele perder sua vigência e eficácia. Extinção é pelo decurso do prazo, pela vontade das partes, ou outros fatores, podendo, inclusive, esses fatores serem previstos no tratado internacional. Então, quando eu coloquei para vocês lá, nas definições de tratados internacionais, nas formas, uma delas é o temporário. Então, eu posso fazer convenções, tratados, pactos, que vão perdurar por determinado tempo. Ou então, por determinadas condições. E uma vez encerradas essas condições, se encerraria a efetividade do tratado, tá? Também pode acontecer que aquele tratado internacional se aplique a determinada região. Vamos supor que é um tratado internacional que vai ser para resgatar uma determinada região, ou para que o mundo vá e ajude uma determinada região comprometida por uma catástrofe nacional, uma catástrofe ambiental, uma região de ilhas, por exemplo. E aí há um tornado, um tsunami, e algumas dessas ilhas desaparecem. Então, parcialmente, esse tratado internacional perde sua efetividade, porque aquele local em si deixou de existir. Então, ele passa a ser extinto, pelo menos parcialmente. E a denúncia é quando um Estado ele entende que ele não tem mais por que participar daquele tratado internacional. Então, formalmente, ele comunica para que os outros também tenham a ciência desse não cumprimento por parte daquele Estado denunciante daquele tratado internacional. Isso serve para tratados internacionais de diversos aspectos, inclusive de direitos humanos, eventualmente por alguma discordância. Quando se trata de direitos humanos, tudo é feito de maneira muito mais lenta, porque tem que ser entendido o motivo, até porque naquela história do não retrocesso, na história de se resguardar os direitos humanos na transnacionalidade e tal, isso não é feito assim, eu quero denunciar e vou sair. Mas numa linha mais comercial, por exemplo, é muito mais prático de repente. Então, numa relação multilateral
entre blocos econômicos, por exemplo, um país, de repente, ele pode sair daquele bloco econômico, né? Então, é mais fácil a gente visualizar isso. Uma observação para vocês. Se houver conflito normativo entre tratados internacionais, esses conflitos normativos, ele vai envolver direito internacional público ou privado, como eu já passei para vocês. E como é que se resolvem esses conflitos? Eles se resolvem com parâmetros razoáveis, parâmetros equânimes de solução. O maior deles, no campo dos direitos humanos, ou seja, em internacional público, é a Carta das Nações. Ela é como se fosse, entre aspas, uma constituição. Tá? Ela é o parâmetro máximo, porque foi dela, depois do surgimento da ONU, que diversos outros tratados, pactos e convenções surgiram. Então, era como se fosse o norte. Tá? Mas, além dela, nós temos outros tantos meios de solução de conflito, como são os aplicados no Brasil. A gente pode aplicar, por exemplo, as técnicas de solução de conflito normativo que são disponíveis para a gente na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, por exemplo, a data que foi assinado o tratado. Então, lex posteriori revogate anteriori. Então, a lei posterior vai revogar a anterior, o tratado posterior vai revogar o anterior. Se não falou nada, passa a se entender que o novo tratado, se fala do mesmo assunto, revoga o anterior. A especialidade do tratado, lex speciale revogate generale. Então, a lei especial revoga a geral. Então, tem esses princípios que são aplicados no direito nacional, mas que também são aplicados no âmbito internacional. Então, eu tenho formas de solução do conflito. Essas formas, para a gente entender de maneira mais fácil, é só vocês aplicarem o que está na nossa lei de introdução ao direito brasileiro no campo internacional. Os princípios são os mesmos, as soluções de conflito são as mesmas. E aí uma perguntinha. E se os tratados internacionais de direitos humanos que foram ratificados, certo, pelo Brasil, por exemplo, passaram a integrar o nosso ordenamento jurídico como normas nacionais, aí eles, em regra, quando passam a integrar o ordenamento jurídico, eles têm o viés de leis ordinárias, eles poderiam ser denunciados, ou seja, eles podem ser revogados por lei ordinária posterior. Então, assim, eu assinei o tratado internacional, aí eu vou poder denunciar ele no campo internacional? Posso. No campo internacional eu posso. Vai ser aceito? Vamos ver. Porque a história da denúncia, eu acabei de falar para vocês, no campo internacional vai ser analisado de maneira bem mais devagar para ser visto o porquê dessa denúncia. Porque eu não posso retroceder. E no campo nacional, a mesma ideia. Se eu já criei uma lei que beneficia os direitos humanos, eu não posso, por uma lei ordinária posterior, revogar a anterior se eu estou tendo um prejuízo. É mais ou menos o que a gente tem, na verdade não é nem mais ou menos, mas é o que a gente tem no direito penal, que uma lei posterior não pode prejudicar o direito do presidiário, o direito do réu. Então, se o réu, na data do fato, ele fez um crime e a pena era de 2 a 4 anos, o que manda é a data do fato a data do resultado. É a história da luta. Então, o que se aplica no direito penal é a ubiquidade. Para se aplicar a lei penal. É o lugar do fato, é o lugar do resultado. Tá? Quando ele aplica-se essa lei do momento ali, se depois essa lei for mudada e de 2 a 4 anos passou a ser 6 a 8, aquele réu não vai sofrer essa lei mais rigorosa. Tá? Agora, um novo fato na nova lei, aí se aplica a nova pena. Tá? Por quê? Você não pode prejudicar a história do não retrocesso dos direitos humanos. Beleza? Essa é uma perguntinha. Vamos lá. Alguma dúvida, moçada? Pessoal? Pode seguir, professor. Estamos por aqui. Eu estou meio acelerado hoje, hein? Moçada, hoje eu acho que a aula até vai ser um pouquinho mais enxuta.
que aí a gente arremata essa parte de tratados internacionais, tal, ordenamento jurídico, e aí a gente vai ficar com uma coisa, com temas bem gostosos na próxima aula, que a gente vai falar de acesso à justiça, algumas coisas bem legais, vai falar de defensoria pública, Ministério Público, da atuação deles, aí vai ficar bem legal aí, tá bom? Mas a gente mata tudo na aula de hoje. Então vamos lá. Processo legislativo no Brasil. Vocês estão no 4º semestre, né? Vocês já tiveram aula de processo legislativo? Só para me situar? Não? Que fala aqui dos artigos 40 e tal lá, 40, 39, deixa eu ver. Gente, eu preciso que vocês me falem, porque senão eu vou ficar louco aqui. Não. Deixa eu achar. Não? Deixa eu só achar aqui onde começa. Seria o que a gente está vendo com o professor Pedro, Eloy? Cadê? 44, adiante. Vai falar das competências, 44 até o... Processo legislativo é 59 para frente. Mas a gente começa falando dos poderes da Câmara, das competências, depois fala do processo legislativo. Essa parte do processo legislativo vocês não tiveram, do artigo 59 da Constituição adiante. Depois vai falar de... Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é o que a gente está vendo com o professor Pedro. O que vocês falam? Artigo 60 da Constituição. Ninguém está lembrando nada aí. As leis de iniciativa, leis complementares e ordinárias. Ninguém está lembrando nada. Medida provisória, artigo 62 da Constituição. Ô, gente, dá a luz aí. Tá, vamos seguir. Eu vou tocar o barco aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu não vou falar desse processo todo, eu só queria saber, porque dependendo como for do caminhar da aula de hoje, eu posso dar uma pincelada aí, mas deixa pro prof depois. As espécies de normas no ordenamento jurídico brasileiro, elas estão do artigo 59 a 69. No artigo 59, elas estão dessa forma que eu coloquei para vocês aqui, ó, elencadas, tá? A grande discussão na doutrina mas há uma hierarquia ou não há uma hierarquia? E, assim, de forma tanto quanto pacífica, a única hierarquia que existiria a norma é constitucional ou é infraconstitucional. Por quê? No próprio organograma do judiciário, eu tenho um tribunal constitucional e eu tenho os demais tribunais, né? Então, eu tenho um tribunal específico para analisar uma constitucionalidade, e eu tenho de maneira objetiva, e eu tenho todos os outros tribunais para analisar uma questão de fato, de direito, que eventualmente vai tangenciar ou não uma constitucionalidade. A gente já vai entender o que é isso, se é uma constitucionalidade abstrata, concreta, difusa, ou concentrada, ou esqueci o nome, meu Deus do céu, me deu branco, difusa ou concentrada, abstrata ou concreta. Olha que beleza que está a cabeça. Mas essas são as espécies. Então, se eu tenho a Constituição Federal, ela foi feita pela Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, pelo Poder Constituinte originário. Tudo que foi feito depois, que foi emendada, é feita pelo Poder Constituinte reformador. Então, as emendas à Constituição, que estão aqui, estão numa categoria diferenciada, porque elas mudam a Constituição. Os demais atos se referem a normas infraconstitucionais. E o que tem uma variação de uma para outra? Há uma hierarquia, não é a hierarquia em si, não é que uma é mais poderosa que outra, mas é que o rigor da sua formação é maior do que outra. Então, no processo de formação de uma lei complementar,
tem que ser respeitado em trâmite mais rigoroso do que numa lei ordinária, assim como mais rigoroso do que uma lei delegada. Uma medida provisória, que é feita pelo Poder Executivo, só vai virar lei se interessar para o Congresso Nacional, mas é uma forma de se oxigenar o Congresso Nacional. Vamos entrar numa discussão. Legislar é uma forma de atender o clamor social. Por vezes, o não legislar também é uma forma de atender o clamor social. Ok? Ok. O problema é que, às vezes, o não legislar é uma omissão. E como o trâmite no processo legislativo, pelo Poder Legislativo, é algo mais demorado, respeitada a possibilidade de uma lei de ação de iniciativa popular, que vocês vão ver depois desse processo legislativo lá, que você pode ter lei de iniciativa popular, acho que tem que ter 1%, 2% do eleitorado, desde que de mais de, acho que 5 unidades federativas do Brasil, e aí você pode apresentar uma proposta de lei, é um processo demorado, né? Imagina você, como cidadão, tentar organizar a sociedade para apresentar um projeto de lei, demora. Você ir lá falar com seu deputado, para convencer ele a apresentar um projeto, se ele conseguir te atender, não vai demorar, vai, ou um senador. Então, assim, é complicado. Se você fosse, de repente, membro de um determinado poder, um determinado grupo econômico, talvez, você teria mais acesso. A gente sabe que o poder econômico tem a sua ingerência dentro de determinados assuntos. Vide o que se acontece, por exemplo, quando se trata de bancos, né? Então, a medida provisória, ela é saudável por quê? Porque aí o Poder Executivo vai e vê uma situação específica o que está acontecendo e, respeitado as suas vedações, ou seja, aquilo que não pode ser feito por medida provisória, que vai estar lá no 62, medida provisória pode ser feita, mas não pode ser feita se for relacionada a isso. O presidente da República faz e dá aquela estimulada no legislativo, fala, vocês têm tantos dias para debater esse assunto aqui para virar lei. Se isso não for feito, ela perde a vigência, ela perde o seu poder de ser executada, ser cumprida, tá? Os decretos legislativos são normas que têm uma forma também mais simplificada. As resoluções, que, em tese, caminham mais dentro do interna corporis, né, mais dentro do próprio Poder Legislativo. As resoluções são muito mais administrativas, assim como as portarias, assim como as portarias, que mais tem? Comunicados, são atos que muitas vezes são administrativos. Então, para o servidor público, tem uma relevância fundamental que ele vai, no dia a dia, vai ter que estar ciente daquilo, porque tem a ver com seus atos. Mas para o jurisdicionado, para a pessoa, para o cidadão comum, muitas vezes ele não vai ter ciência daquilo, porque aquilo vai estar regulamentando um ato do servidor público. Então, se a lei fala tem que ser feito tal coisa, vem lá uma portaria e vai regulamentar como tem que ser feito. Porque o servidor público, diferentemente do servidor da iniciativa privada, o servidor público cumpre o que está na lei. Se não tiver lei que fale como ele tem que fazer, a gente tem uma vacácio, tem um espaço. Isso tem que ser resolvido, tá? Se não tiver como ser feito, né, ou vai por analogia, ou o Tribunal de Contas vai mandar fazer, ou o Tribunal de Justiça, o juiz vai ter que dar uma decisão para mandar fazer, mas tem que ter alguma forma administrativa de ser feito. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Existem formas de serem respeitadas, serem cumpridas, e essas formas, elas variam de acordo com a natureza daquela norma. Então, se é uma norma, um maior rigorismo formal, ela tende a tratar de assuntos mais complexos. Então, o debate demora mais, a forma de aprovação demora mais, e isso tem que ser respeitado para resguardar os próprios direitos. Dentre essas formas ou essas condições, assim, algo que mais se destaca é a questão da maioria, que eu gostaria que vocês entendessem, para entender a questão do processo legislativo. Que é, então, são essas três formas aqui, maioria absoluta, maioria simples e maioria qualificada. Então, de maneira bem simples, eu coloquei para vocês aqui, a maioria absoluta ela é calculada sobre o total de membros daquela casa legislativa. Então,
Vamos pegar a calculadora de novo. Câmara dos Deputados. São 513. Maioria absoluta, total de membros daquela casa. Se é 513, eu divido por 2, igual 256,5. Então, eu arredondo para o número inteiro acima, 257. Então, eu estou falando que a maioria absoluta, 257. Tá? Na Câmara dos Deputados. Senado Federal, 81 dividido por 2, 40,5. Então, 41 seria a maioria absoluta de membros. Certo? No Congresso Nacional como um todo, quando tem competência que tem que ser debatida por todo mundo junto, você faz o quê? 513 mais 81, 594. Divide por 2, 297. Então, 298 é a maioria absoluta. Tá? Beleza. E maioria simples? Ela é variável. Porque a maioria simples, ela vai ser a maioria dos presentes. Tá? Então, imagine o seguinte, lá na Câmara dos Deputados, para determinadas, lá no regimento interno deles, vai falar o seguinte, ó, por uma sessão ordinária, eu preciso ter, eu não lembro de cabeça, tá? Não são 513, número total? Então, para uma sessão ordinária começar, eu preciso ter 2/3 dos presentes. Então, 2/3 de 513, 342. Preciso de 342 pessoas para começar uma sessão. Para atingir esse quórum, então tem 342 pessoas, não tem 513. Beleza? Aí eu vou ter um projeto de lei para ser votado que ele não exige a maioria absoluta, ele exige a maioria simples. Então, provavelmente, não é uma lei complementar que vai ser votada. Deve ser, às vezes, uma lei ordinária que vai ser votada. Então, se a maioria simples, é 50% mais 1 dos presentes. 342 dividido por 2, 171. Então, qual é a maioria? 172. Então, desses 342, se tiver 172 que votarem a favor, aquela lei vai passar. Entenderam a diferença entre maioria absoluta e maioria simples? Ou não? Moçada? Beleza, né? E a maioria qualificada? Depende. Mas um exemplo que eu coloquei para vocês aí, ó, é o artigo 5º, parágrafo 3º, que vai falar de 3/5, que é da emenda constitucional. Olha o artigo 60, parágrafo 2º, artigo 60, parágrafo 2º, que é da onde veio a ideia do parágrafo 3º do artigo 5º, ó. Emenda constitucional, a gente está falando. Então, a proposta será discutida em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. É a mesma qualificação do parágrafo 3º do artigo 5º. Outra especialidade, artigo 86 da Constituição. Vamos lá no 86. Aqui 86 é o CAPT, ó. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, é uma qualificada, é uma maioria qualificada. Então, 2/3, a gente já viu. 2/3 da Câmara dos Deputados, a gente está falando dos 342. Certo? Então, dos 513, 342 tem que topar a denúncia, a acusação contra o presidente da República para abertura do processo de impeachment. Beleza? Foi aquilo que a gente viu na votação lá da Dilma, lá. Pelo país, pela minha família, não veio. Vocês lembram disso, né? Um exemplo. Coronel Brilhante Ustra. Por aí. Tem as coisas, vira um circo, mas enfim. Aí para vocês pensarem, tem a história da imunidade parlamentar. Tem coisas que são ditas dentro da imunidade parlamentar que não deveriam ser tão imunes, como, por exemplo, incitação a crimes, que a liberdade de expressão deveria ter algum tipo de limitação, tal. Isso vale para todo mundo. Então, assim,
teria que ser repensada. Mas, vamos lá. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, e aí sim, dentro da votação, dentro da inserção no ordenamento jurídico, após a emenda constitucional 45 de 2004, foi o decreto 6949 de 2009. O que fez esse decreto? Teve um tratado internacional que falou sobre os direitos das pessoas com deficiência. E teve um protocolo internacional que complementou esse tratado internacional, é um protocolo facultativo, que também tratou das pessoas com deficiência. Ambos foram assinados na mesma época, mesma data, pelo Estado brasileiro. E eles passaram por todo aquele processo que está descrito aqui para vocês. Tudo isso aqui, ó. Só que foi, até agora, o único que se aplicou no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, o único tratado internacional de direitos humanos que nós temos até o presente momento, que ingressou no ordenamento jurídico como emenda constitucional, é o Tratado Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. São os dois únicos, tá? Então, são dois instrumentos normativos internacionais que ingressaram. Isso em 2009. Eles ingressaram, viraram esse decreto, beleza? Até o momento. Pode ser que, estou dando aula para vocês hoje, semana que vem, comece a discussão de um novo e aí estejam alinhados aí. Até vocês se formarem, pode ser que tenha algum outro novo. E a gente torce para que sim, para que seja oxigenado. Beleza? Na ideia que eu comecei aqui, mas não terminei, onde estava? Eu comecei a falar, depois de denúncia de extinção, que eu falei, e se houver conflito normativo entre tratados internacionais, a gente vai falar do conflito normativo. Esse conflito normativo, a gente vai falar agora, quando eu tenho a discussão entre tratado internacional e ordenamento jurídico brasileiro. Por vezes, quando esse tratado internacional já está no ordenamento jurídico brasileiro, e aí eu estou falando do controle de constitucionalidade, e antes, quando eu estou falando do controle de convencionalidade, tá? É o que a gente chama de teoria do duplo controle, beleza? Por que isso? Porque o controle de constitucionalidade é feito pelo Poder Judiciário. Beleza? O controle de convencionalidade é feito pelo Poder Legislativo e Poder Executivo. Porque é antes de ingressar no ordenamento jurídico. Tá? Não quer dizer que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não possam consultar o Poder Judiciário. Eventualmente, pode ser feita uma audiência pública lá no Congresso Nacional e eles convoquem os ministros do STF e do STJ para que sejam ouvidos, porque ali eu tenho uma galera de peso. Como vão ser convocados pessoal do Ministério das Relações Exteriores, professores e tal. Os ministros podem ser convocados. Mas eu estou falando de um antes e um depois desse tratado internacional entrar no ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Nos conflitos normativos, depois que o tratado... Então, vamos falar o antes e o depois. Antes desse tratado internacional, seja ele de direitos humanos ou não, eu vou ter um controle do que a gente chama controle de convencionalidade. Então, o que o Poder Executivo e o Poder Legislativo faz? Vão verificar se aquele tratado internacional ele ofende de alguma forma os instrumentos normativos brasileiros, em especial a Constituição. Porque se tiver alguma coisa lá que prejudica o nosso ordenamento jurídico, a nossa soberania, o que eles, a princípio, vão fazer? Eu até assino, mas eu me reservo no direito de não aplicar tal cláusula. Lembra da cláusula de reserva? Eu já comentei com vocês. Em regra é isso. Por quê? Porque a ideia é manter a relação diplomática. Se o mundo está conversando a princípio para a assinatura daquele tratado,
e há uma divergência dentro da nossa soberania, eu assino, mas eu não aplico essas cláusulas. Eventualmente, porque eu já tenho um controle relacionado a esse assunto, eu já tenho um sistema normativo para esse assunto, então, agora, em direitos humanos, quando eu falo, quando não há uma vedação no tratado internacional, lembra que eu falei para vocês, o tratado internacional ele tem que autorizar a aplicação da cláusula de reserva, como ele também ele veda. Lá no Tribunal Penal Internacional, quando eu falei para vocês, o Estatuto de Roma ele veda a cláusula de reserva. Então, nenhum país que foi signatário pode aplicar qualquer cláusula de reserva. Ou se aplica inteira ou não se aplica. Muito bem, mas quando ele autoriza, ele deixa claro, você vai aplicar a cláusula de reserva, só que você está sujeito a eventual fiscalização. Então, quando o Brasil, por exemplo, não se submeteu a determinadas condições lá de, salvo engano, de exploração de trabalho familiar, alguma coisa assim, ele é fiscalizado pela ONU por isso. Isso em específico nos direitos humanos. Quando se trata de relações comerciais ou outras, não quer dizer que ele não seja fiscalizado. A MC provavelmente vai ficar de olho para ver se algo está sendo cumprido, para que não haja concorrência desleal, quebra de patente ou alguma coisa nesse sentido. Mas ela há de se respeitar a autonomia e a soberania de cada Estado. Por isso que a convencionalidade é uma primeira peneira, tá? Então, o Poder Executivo foi lá, achou interessante para as relações diplomáticas assinar, ele assina. Por isso que o nosso sistema, ele é um sistema, vamos dizer assim, binário, né? Porque ele passa pelo crivo do Executivo e do Legislativo, né? São duas peneiras, ele é saudável. Então, não tem a ver só com vamos mostrar o Brasil fora daqui, mas também tem a preocupação interna. Então, depois que o Executivo assinou, vem para referendo do Congresso Nacional. E aí vai haver um debate. Vamos ver se vamos aplicar, vamos ver se a gente vai aplicar com ressalvas, né? E aí depois isso é promulgado e publicado pelo Executivo. Então há um caminho lógico disso tudo. Muito bem, passou por todo esse processo, entrou no ordenamento jurídico, se ele ingressou como norma infraconstitucional, porque não era de direitos humanos, ou era de direitos humanos, mas não foi votado em cada caso do Congresso por 3/5, não passou por aquele procedimento especial, simplesmente não tratava de direitos humanos, passou por um procedimento próprio, ali, pela regra geral, passou a ser vigente no ordenamento jurídico, e lá no futuro ele é questionado, quem que vai apreciar se esse tratado internacional que passou a ser vigente no ordenamento jurídico, se ele tem validade, vigência, se ele está em conflito, se ele tem que ser aplicado ou não. Aí já é o Poder Judiciário. E essa análise vai ser feita, obviamente, dentro da análise do fato e do direito, mas também dentro do que a Constituição prega. Então, pode ser que há uma falha, ou às vezes houve uma evolução normativa, e que no futuro, aquilo que era pregado pela Constituição, por emendas constitucionais, acabou se conflitando com o que era e que virou um decreto presidencial depois lá, que veio de um tratado internacional. Isso vai ser questionado. Se for questionado de maneira direta, ou seja, se a constitucionalidade for questionada direta, quem que vai poder resolver essa situação? É o STF. Então, aí a gente tem um controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Eu vou direto naquele órgão que tem o poder que foi constituído para resolver algo estritamente constitucional. E só o STF tem poder para isso. E aí só pessoas com competência específica vão poder propor determinadas ações. Ações diretas de inconstitucionalidades, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. São as ações que, em regra, vão ser propostas. De maneira difusa ou concreta, eu tenho um fato de direito que pode ter sido ofendido por essa inserção no ordenamento jurídico. E aí, a pessoa que é lesada, quando eu falo pessoa, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, vai para o judiciário. E, na discussão do judiciário, o juiz de primeira instância, os desembargadores de segunda instância, os ministros do STJ, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal, eles vão analisar aquela questão de fato e de direito
E, tangencialmente, eles podem analisar também as questões de constitucionalidade. Então, o foco não é saber se aquilo é constitucional ou não. O foco é saber se aquele caso se aplica a determinado direito ou não. Mas, para a resolução daquele conflito, para entender se a parte tem aquele direito ou não, por vezes ele tem que entrar numa discussão constitucional. E aí ele vai resolver algo constitucional, mas não de maneira direta, como é o STF, de maneira difusa, porque não é esse o objetivo principal. E aí, por recursos, eu posso chegar ao recurso extraordinário. E essa discussão pode ser levada ao STF. E aí, lá no STF, essa ação que começou no juiz singular aqui, chega no STF, e o STF pode resolver dar um efeito para ela que se aplique a todo mundo a partir daquele julgamento. Ele pega aquele caso, pinça ele e fala, ó, tá tendo muita ação para discutir isso aqui, era um tratado internacional que foi colocado no ordenamento jurídico, depois que ele estava no ordenamento jurídico, houveram emendas constitucionais, surgiram novas leis, e que a parte está questionando um determinado conflito aqui, uma ofensa a direitos dela. Então, para resolver definitivamente essas milhares de ações, eu vou pensar que esses 2 recursos aqui, ou esses 3, ou esse único recurso extraordinário, e vou resolver essa questão definitivamente, e o efeito dela vai ser aplicado para todo mundo que entrou com essa ação. Tá? Isso é possível fazer. Não é discussão para vocês agora. Vocês vão começar a entender essa lógica processual a partir do ano que vem. Mas isso tudo está dentro do controle de constitucionalidade. E eu não podia deixar de falar isso para vocês porque está dentro de conflito normativo. E como eu estou falando de controle de convencionalidade, que é da inserção do Tratado Internacional do Brasil, eu não posso falar só dele e deixar o controle de constitucionalidade de lado e deixar vocês aí à deriva, falando metade do assunto e a outra metade vocês que se lascam, entendeu? Nessa pauta de controle de constitucionalidade, vocês vão ter uma aula inteirinha, provavelmente específica, só sobre ela. Vai que sou eu que vou dar para vocês lá no futuro. Não sabemos, quem sabe. Torço para que sim. Inclusive tem um cara muito bom para trazer para vocês para falar. Dá até para chorar. O cara é bom demais. Ó. Beleza até aí, moçada? Não? Mais ou menos? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar o barco aqui, a gente encerra a aula sem intervalo, até já foi um pouquinho mais atrasado, e depois a gente faz uma revisãozinha com 3 questões rápidas. Vamos tocar o barco? Complementariedade condicionada. O que acha isso? Já falei para vocês, é o que está no artigo 5º, parágrafo 2º. Além dos direitos e garantias que eu tenho na nossa Constituição, eu posso complementar todos eles com aquilo que eu tenho em tratados internacionais. Possibilidade de complementar os direitos e garantias expressos na Constituição com outros previstos em tratados internacionais. Desde que, cumulativamente, vou falar de novo, cumulativamente, preenchidos 3 requisitos. Quais eles? Primeiro, tem que ser um tratado sobre direitos humanos. Ponto 1. Tem que ter uma conformidade entre o Tratado Internacional e a Constituição Federal. Por quê? Se for contrário, o próprio STF vai chegar e falar: não dá, gente. Vocês tentaram colocar esse tratado para dentro do país, vem a Procuradoria Federal e fala: ó, não dá. E eu vou ter que falar: não dá. Declara que aquele tratado internacional é contra os interesses. E aí não tem como. Então, aquele controle de convencionalidade foi falho. Tá? Ele não pode ser falho, tem que ser rigoroso. E o terceiro requisito é que deve haver um cumprimento de forma, ou seja, um processo legislativo que tem que ser respeitado para o ingresso do Tratado Internacional no ordenamento jurídico nacional. É a história da forma. Quanto mais rigoroso, mais complexo é o tema.
Se eu estou falando de tratados internacionais, em direitos humanos, e eu estou falando de ampliação dos direitos e garantias específicos sobre direitos humanos, tem que haver um processo rigoroso, especialmente se eles ingressarem como emendas constitucionais, que é o que prevê o parágrafo 3º lá. Tá? E um último conceitinho para vocês aí, coisa rápida, que também vocês vão falar, vocês vão ver isso na aula de direito constitucional, se já não viram. É o bloco de constitucionalidade. O que é isso? Bloco de constitucionalidade é um bloco. É a Constituição Federal e os tratados internacionais sobre direitos humanos. Junta tudo isso aí, vira um bloco. É o bloco de constitucionalidade. Que fala especificamente do tema. Logo, tratam-se de normas formal e materialmente constitucionais. Porque se eu estou falando lá no parágrafo 2º que eu posso, além dos direitos e garantias previstos na Constituição, aplicar tratados internacionais, desde que respeitados determinados requisitos, que têm que ser aplicados concomitantes, preenchidos esses requisitos, eu junto o que está na Constituição com o que está naquele tratado e formo um bloco que tem que ser respeitado. Esse bloco ele é analisado, inclusive, pelo STF, quando tem que fazer análise de determinado caso que é levado a ele. Pode ser analisado também pelo juiz singular, pelo desembargador, pelo ministro da STJ, quando tem que julgar um caso ali que tangencialmente vai ter que falar sobre a constitucionalidade ou não. São normas criadas pelo Poder Constituinte originário ou reformador, bem como as convencionadas no campo internacional pelo Poder Executivo, com o aval do Poder Legislativo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Suave? Então, revisão, ó. Primeira questão. 3 minutinhos, vai.
Vamos lá? Qual é? Os 2 primeiros tratados sobre os direitos humanos aprovados de acordo com o rito especial do parágrafo 3º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, foram... Falei agora há pouco para vocês. O B. Isso mesmo. Até aí, ó. Essa questão é de 2013. A gente está em 2021. Aqui no slide eu coloquei até a data, que é 2009, né? 2009 é o decreto. Então, de 2009 para cá não teve nenhuma alteração. Ó. A resposta correta é a B. É a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo a esta mesma convenção. Beleza? Aí a resposta é a B. E essas outras duas aqui agora, ó. Digam para mim se a 2 está correta e qual que é a resposta correta da 3. 5 minutinhos aí. Ok? Pode ir? Questão 2. Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos humanos e aos tratados que versam sobre o tema, julgue os itens subsequentes. No caso, um item só, né?
uma das condições para que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos sejam considerados equivalentes às normas constitucionais é a sua aprovação, em cada caso do Congresso Nacional, pelo mesmo processo legislativo previsto para aprovação de proposta de emenda constitucional. Certo ou errado? Eu acho que é certo. Tá certo. Só não falou aí dos 3.500 de cada caso do Congresso, mas é o mesmo. Eu até fiz o comparativo quando estava ali no artigo 60, parágrafo 2º para vocês, falando da emenda constitucional. Eu falei, ó, tá vendo aqui o parágrafo 2º? É o mesmo lá do parágrafo 3º, quando teve a emenda constitucional. É a mesma coisa. Copiaram um do outro aí. E o 3, de acordo com a jurisprudência atualmente predominante no Supremo Tribunal Federal, um tratado internacional de direitos humanos, ratificado na forma do artigo 5º, parágrafo 2º aqui, né? Parágrafo 2º aqui, possui força normativa equivalente à norma qual? E, gente, olha só que bonitinho aqui, ó. É a letra D, professor. É só, norma supralegal e infraconstitucional. Letra D de dado. Olha, cultura inútil, cara. Isso é supremo, né? Por que supremo? Porque tem a ver com a soberania, que é o que vai falar especificamente da Constituição, a norma maior do nosso país. Então, nunca confundir Supremo Tribunal Federal com Superior Tribunal de Justiça, que analisa o último grau de recurso, que seria o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo é para analisar questões constitucionais. Seria apenas. Acontece que o volume de recursos deles é absurdo. Então, há uma divergência muito grande aí, mas é uma corte constitucional que tem outras funções no país. Para quem eventualmente não esteve na aula, o gabarito está AK. Beleza, moçada? E aí, estão felizes? Tudo certo? Vou encerrar a gravação aqui.